Olha só, pelo mesmo caminho que o inimigo se levantou contra a vida, ele vai voltar hoje para a glória do Senhor Jesus Cristo. Forte é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. A Bíblia diz que pelo caminho que o inimigo vier, ele vai voltar, mas nessa cidade ele não vai entrar. Você crê nisso? Fica aí comigo e Deus vai falar com você agora e o nome do Senhor vai ser glorificado. A nossa palavra de hoje para a meditação é Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 34, que diz assim: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não vai entrar, diz o Senhor. Versículo 36, então saiu o anjo do Senhor no arraial dos assírios e 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era um corpo morto. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor os feriu, 185.000. Amém? Meus queridos, o capítulo de número 36 do livro do profeta Isaías fala acerca de Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? Senaqueribe era comandante do exército da Síria. Senaqueribe era o rei da Síria, que mandou Rabsaqué, que era o comandante, mandou o seu comandante a afrontar Israel. A Bíblia diz que Senaqueribe cerca Jerusalém. Senaqueribe manda Rabsaqué afrontar a Ezequias, afrontar a Israel, afrontar o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele enviou Rabsaqué, e chegou Rabsaqué, com um grande exército, parando ali junto a Jerusalém. E a Bíblia diz que mandou chamar Eliaquim, mandou chamar Sebno, o escrivão, mandou chamar Joá, que era o filho de Asaf na época. E quando eles chegaram, eles começaram a afrontar Deus. Eles começaram a dizer: que confiança, Rabsaqué, que confiança, Eliaquim, Sebna, Joá, vocês têm em Deus. Que confiança é essa que vocês têm? Não confiem em Ezequias, não. Deus entregou Israel na mão da Síria. Em quem é que vocês estão confiando? Vocês fizeram aliança com o Egito, foi? Sabe o que é o Egito para a Síria? O Egito é como um bordão de cana quebrada, em quem não se pode confiar e quem não se pode apoiar. Vocês não confiem no Egito, não, porque grande é o exército da Síria que vem para destruir vocês. Mas se vocês disserem: não, a nossa confiança não está no exército do Egito, não, está no Senhor. Ele dizendo: vocês estão confiando em Deus? Não confiem em Deus, não. Não confiem no Senhor, não, porque Deus tem entregado vocês na nossa mão. Veja que as palavras de Rabsaqué era uma estratégia de psicologia militar, que tinha por finalidade desonrar o que era mais precioso para os judeus. Eles queriam primeiramente trabalhar na psique, eles queriam em primeiro lugar amedrontar, colocar temor em Israel. A Bíblia diz que o povo de Deus ficou olhando aquela afronta calado, e eles dizendo: quem vocês estão confiando? Não confiem nesse povo, não. Não confiem no Deus Todo-Poderoso, não. Não confiem em Ezequias, o rei de vocês, não. Não confiem neles, não. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no capítulo de número 36, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que ele quer negociar com Israel. Eles vão dizer: me dê reféns de vocês para o Senhor da Síria, porque em troca disso eu vou dar 2.000 cavalos a vocês. Não é assim? Muitas vezes o inimigo quer nos afrontar e depois quer nos fazer de refém. O inimigo muitas vezes quer nos prometer coisas que ele não é dono, que ele não é capaz. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava no deserto, Jesus disse: olha, o diabo disse a Jesus: tudo isso aqui Jesus, pode ser de você, se você prostrado me adorar. O que foi que Jesus disse? Não, só ao Senhor teu Deus adorarás.
Então o diabo ofereceu a ele fama, ofereceu riqueza, e Jesus venceu o diabo jejuando, orando, né, e venceu o diabo com a palavra. Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Mostra aí que tu és o Filho. Não, nem só de pão viverá o homem, dizia Jesus. Veja que muitas vezes o inimigo nos afronta. Muitas vezes o diabo quer tirar a nossa confiança no Senhor. Mas a Bíblia diz que os que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que nós não devemos, meus irmãos, aleluia, nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem da justiça com a injustiça? Nenhuma. Que comunhão tem da luz com as trevas? Não. Que concórdia existe entre Cristo e Belial? Ou que parte tem do fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo de Deus, a Bíblia diz. Então, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toques em nada imundo. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versículo de número 14 até o versículo de número 18. A Bíblia diz que nós não devemos ceder a Satanás. A Bíblia diz que nós não devemos ter parte com o inimigo, não devemos negociar, porque o inimigo não tem palavra. E a Bíblia vai dizer que ele pede reféns, que em troca ia dar cavalos. Mentira de Satanás. E esses homens, Eliaquim, Sebna, Joá, vai ficar em silêncio. E ele vai dizer, olha, fala conosco em siríaco, porque não entendemos as tuas palavras. Veja que muitas vezes o diabo quer trazer confusão, falando coisas para nos amedrontar, falando coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender direito. Sabe aquela inversão de valores que está acontecendo nos últimos dias? Querer dizer que o homem agora não tem mais um sexo, dizer que as crianças nascem sem sexo, devem escolher o sexo, ideologia de gênero. Futuramente as pessoas não vão mais ter identidade, querem tirar o nosso nome, como fizeram com Daniel, como fizeram com Sadraque, Mesaque, Abidênego, se lembra? Tirando a nacionalidade. Não queria que eles carregassem os nomes judaicos, mas colocaram nomes babilônicos nele. Querem colocar futuramente código nas pessoas, numeração, já que estão querendo tirar a nossa identidade. Tudo vai ser gênero 1, gênero 2, gênero 3. Ei, meu irmão, não negocie com Satanás. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Rabsaque, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico. Ouçam o grande rei da Síria. Não vos engane, Ezequias. Quem é que poderá livrar vocês? Olha a afronta, meu irmão, de Satanás contra o povo de Deus. A Bíblia diz que ele começou a pedir uma aliança. Se ali comigo, cada um beba da sua figueira, cada um beba a água da sua cisterna, cada um vai ter paz, se ali comigo. E o povo de Israel olhando, calado. Não vos engane, Ezequias, dizendo que o Senhor vos livrará, porque Ele não vai livrar. Vejam que eles estavam querendo tirar toda a confiança do povo de Deus no rei, toda a confiança do povo de Deus em Israel. Aliai-vos comigo, eram as palavras de Rabsaque, comandante da Síria. A Bíblia diz: quem é o Deus de vocês? O Deus de vocês livrou vocês dos deuses de Ramate, de Arpade, de Sefarvaim. Veja que ele trazia a memória do povo de Deus, da derrota muitas vezes do povo de Deus, mas era por causa da obediência que Deus tinha permitido algumas derrotas na trajetória. O diabo muitas vezes quer colocar isso na nossa mente, que somos derrotados. Ei, se lembra daquela outra vez lá que você foi derrotado? Vai ser do mesmo jeito. Mas o que é que Davi, a Bíblia diz que quando Davi
foi enfrentar o gigante Golias, né? Que diz, quem é você, uma criança dessa? Ei, meu amigo, eu tenho comunhão com Deus. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Esse incircunciso aí não vai ser nada diante do meu Deus. Eu vou vencer, vou cortar a cabeça dele, meu irmão. Então, enquanto Satanás nos lembra das nossas derrotas, o Deus Todo-Poderoso lembra do quanto nós somos vitoriosos. Sim, você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa, sim. Se você está até aqui, meu irmão, ouvindo essa palavra, é porque Deus tem algo contigo, é porque Deus é fiel na tua vida, é porque você é um sobrevivente nesses tempos trabalhosos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os homens de confiança do rei Ezequias, Eliaquim, Sebna, Joá, fizeram silêncio. Muitas vezes a melhor resposta que temos que dar para o inimigo é o silêncio. Jesus fez silêncio diante de Pôncio Pilatos, de sorte que Pilatos se admirou do silêncio de Jesus. E a Bíblia diz que eles se calaram, não responderam palavra nenhuma. E chegaram para o seu rei, Ezequias. E a Bíblia diz que quando eles proferiram as palavras do comandante da Síria, Ezequias rasgou as suas vestes. É forte a presença de Deus. Se cobriu de pano de saco, meu irmão, e entrou na casa do Senhor. Ezequias poderia ter pegado as armas carnais, uma faca, uma foice, uma espada, um escudo. Ele disse, não, essa guerra é espiritual. Vamos nos humilhar diante de Deus. Tirou as suas vestes reais, tirou a sua coroa de rei e coloca um pano de saco, em humilhação diante do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando ele chega dentro do templo, ele mostra as cartas dos mensageiros. Está aqui, Deus, as cartas do mensageiro. O Senhor vai deixar tomar, meu Deus, Jerusalém? Está aqui as cartas, está aqui a afronta, meu irmão. Escreva cartas para Deus através de orações. Diga, Deus, está aqui a afronta. Está aqui, Deus, o que estão falando contra mim. Vão tomar a minha cidade. Vão tomar o teu povo. Tu vai deixar, Deus. Tu vai deixar eu ser derrotado. Se humilhe diante de Deus, que nem Ezequias. Apresenta, meu irmão, a afronta. E Ezequias começou a se humilhar diante de Deus. Começou a apresentar as afrontas diante de Deus. De forma que ele orando, ele vai dizer, vem cá, vão atrás do profeta Isaías, digam sobre essa afronta, o que é que Deus tem para a nossa vida. E eles foram. E a Bíblia diz que quando eles foram, mostraram as cartas, a afronta de Rabsaque, de Senaqueribe, do rei da Síria. A Bíblia diz que no capítulo 37 do profeta Isaías, depois que Isaías viu aquela carta, aquelas afrontas, ele diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, que despreza de ti, filha de Jerusalém, que meneia a cabeça por trás de ti, começou a falar. Se eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu entrar, tua fúria contra mim, Senaqueribe, eu conheço. Deus conhece, meu irmão, Deus vê cada palavra de afronta de Satanás. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, porque Deus é onisciente. Leia depois o Salmo 139, que somos conhecidos, meu irmão, no mais obscuro ainda dos ventres. Antes que Deus nos formaste, Ele já nos via. A Bíblia diz que Isaías manda dizer para Ezequias, eis que eu porei um anzol no nariz e freio nos lábios e farei eles voltar pelo mesmo caminho de onde vieram.
Nosso Deus é um Deus que vai colocar, meu irmão, um anzol no nariz daqueles que estão te afrontando. Sabe o que é isso? Pessoas de narizes empinados, sabe, se achando que é, afrontando o povo de Deus. Deus disse, vou colocar o anzol, Arabassúria Magai, vou colocar o anzol, meu irmão, vou colocar freio nos lábios, para que eles não falem mais besteira contra o povo de Deus. Eu sinto que essa palavra de Deus é profética nesta madrugada de hoje, para a tua vida, nesse dia de hoje. Deus está colocando freio, Deus está colocando anzol na boca dos teus inimigos, meu irmão. E tem mais, vão voltar pelo caminho que vieram, diz a palavra de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Isaías mandou dizer, diga ao povo de Israel, aos que lance as raízes para baixo, porque vão dar fruto para cima, para a glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que pelo mesmo caminho que eles vieram, meu irmão, eles tiveram que voltar. Está pensando que Deus precisou sair do trono? Não, bastou um anjo. No reino dos céus tem anjos, no reino dos céus tem arcanjos, que nem Miguel, no reino dos céus tem serafins, mas bastou um anjo para resolver a parada, meu irmão. Um anjo do Senhor. A Bíblia diz que feriu o arraial dos assírios e feriu 185 mil, meu irmão. Sabe o que é isso? É o poder do Todo-Poderoso. Deus não precisou mandar exército de anjo celestial, arcanjo, serafim, porque existe uma hierarquia de anjos. Deus não precisou, meu irmão, mover uma palha, piscar os olhos, mover um dedo, não. Deus mandou um anjo, uma espada desembanhada, meu irmão, para ferir o exército dos assírios. A Bíblia diz que quando Deus, através desse anjo, fere o exército da Síria, Senaqueribe foge, meu irmão. Foge ali, entra numa casa de Nisroque, que era seu deus, Adrameleque e Sarezer, né? Mas sabe o que acontece? Os seus próprios filhos se revoltam contra ele e matam ele. Sabe o que é isso? Deus confundindo os inimigos. Deus é fiel, meu irmão. Recebe esta palavra agora para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sim, Isaías trouxe essa palavra e Deus cumpriu para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o rei Ezequias esteve doente, sim. Ezequias esteve doente, ele também passou essa crise de enfermidade, né? Ele esteve doente. Isaías disse, olha, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. A Bíblia diz que ele chorou, disse, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, em verdade, fui perfeito, Deus, fiz reto ao que eram os teus olhos. A Bíblia diz que quando Isaías ia, meu irmão, Deus manda uma mensagem para Isaías, disse, ei, volta, tem coisa nova para a vida de Ezequias, porque ele se humilhou, ele está chorando. A Bíblia diz que as nossas lágrimas, aleluia, são como incenso na presença de Deus. Deus manda os seus anjos com incensários receber a minha oração, receber a tua oração, para a glória do Senhor Jesus. Depois coloca aqui no canal 5 tipos de choro, meu irmão, que eu estou pregando a palavra de Deus para a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus recebe lágrimas ainda. Deus fala através das lágrimas. Isaías voltou e disse, ei, você vai ficar curado dessa enfermidade, Ezequias. Deus tem projeto contigo ainda, Ezequias. Deus ouviu a tua lágrima, Deus viu as tuas lágrimas, ouviu a tua oração. Aleluia, mas como é que eu vou saber que Deus vai me curar? Eu estou doente, vou fazer com que o relógio, aleluia, com que a sombra do relógio de Acais retroceda. A Bíblia diz que a sombra do relógio de Acais retrocedeu, meu irmão, 10 graus para trás, para a glória do Senhor Jesus, e ele foi curado. Sabe por quê? Porque Deus tinha projeto na vida do rei Ezequias.
Aleluia, quem sabe você está me ouvindo aí agora, está com enfermidade física, de ordem psicológica, de ordem psicomática. Quem sabe você que está me ouvindo está com câncer, com AIDS, está desenganado pelos médicos. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, Deus vai enviar anjos ao teu favor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. A Bíblia diz que Pedro estava para ser morto no outro dia, lá em 12 de Atos dos Apóstolos, mas Deus enviou o anjo, abriu as cadeias e Pedro foi solto e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque a igreja estava em oração. A igreja estava clamando, a igreja estava, meu irmão, aleluia, suplicando o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus curou Ezequias, através da oração de Ezequias, Deus mandou um anjo e livrou o povo de Israel, meu irmão, dessa aflição. A Bíblia diz que quando Ezequias estava orando, ele disse: Senhor, hoje é dia de angústia, hoje é dia de vitupério, hoje é dia de blasfêmia, Senhor. Olha que palavra linda de Senhor, aleluias. Os filhos de Jerusalém estão de parto, mas não tem força para dar luz. Você já pensou uma situação dessa? Me lembro que minha irmã, meu irmão, quando foi dar a luz, estava no hospital e ligaram para minha mãe dizendo: vem aqui, porque tua filha está sentindo as contrações de dor, mas não está conseguindo parir. E a minha mãe foi lá, uma mulher de 70 e poucos anos de oração. Chegou lá cheia do Espírito Santo de Deus. Minha irmã estava lá, angustiada: mãe, não estou conseguindo dar a luz. A irmã disse: minha filha, eu vou fazer uma oração. Orou pela minha irmã, meu irmão. Mandou tomar banho. Para a glória de Deus, o filho nasceu. Ezequias estava nessa situação, dizendo: olha, o povo está em angústia. Chegou as dores de parto, mas não tem força para dar a luz, Deus. Era o que Ezequias estava passando. A Bíblia diz, meu irmão, que quando ele estava orando, Deus envia esse anjo para livrar o seu povo. Ezequias chora por causa da enfermidade e Deus cura, porque Deus é fiel, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus tremendo, meu irmão. Aleluia. E para encerrar nossa palavra, meu irmão, a Bíblia diz que pela vitória de Ezequias, os inimigos da Babilônia vieram. Capítulo 39 de Isaías, a Bíblia diz que Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou mensageiros para ver a riqueza, para ver o Deus de Ezequias. Infelizmente, o rei Ezequias mostra tudo: sua riqueza, o ouro, a prata, o templo. Fosse nos dias de hoje as reservas naturais, sabe? Se fosse nos dias de hoje, mostraria tudo no país. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes presidentes, olhando as riquezas naturais. E a Bíblia diz que Isaías chegou e disse: quem eram aqueles homens? Não, veio de uma terra longínqua aí. Disse: o que foi que eles viram? E Ezequias disse: eles viram tudo. E a Bíblia diz que, olha, dias virão, Ezequias, que tudo quanto houver na tua casa, que os teus pais entesouraram até os dias de hoje, vão ser levados para a Babilônia. Não ficará coisa nenhuma, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque mostrou os segredos que ele tinha com Deus. Mostrou os segredos de Jerusalém, o ouro, a prata, para os inimigos. E a Bíblia diz que Ezequias olha para Isaías: mas quando será isso? Ele diz: não vai ser nos teus dias, não. E a Bíblia diz: boa essa palavra, porque haverá paz, mas pelo menos nos meus dias haverá paz. De certa forma, ele foi um pouco egoísta, infelizmente, porque era para ter orado pelas futuras gerações. Tem pessoas que não se preocupam com as futuras gerações.
Mas a realidade é que Deus enviou o anjo, deu vitória a ele, ouviu a oração dele. E aqui nós vamos concluir a mensagem. Esse homem foi um homem que venceu uma crise internacional contra o rei da Síria. Esse homem foi um homem que venceu uma crise pessoal contra essa enfermidade. Esse homem foi um homem que venceu essa crise, mas infelizmente ele se perdeu nessa crise nacional, ao mostrar os seus segredos aos exércitos inimigos. Uma certa vez, os ex-secretários dos Estados Unidos disse à revista New York Times que não pode haver uma crise na semana que vem, porque a minha agenda já está lotada para essa semana. Às vezes as crises vêm, meu irmão, uma após outra, dia após dia. Satanás não dá descanso. Por mais que a nossa agenda esteja lotada. Lembra de Jó? Foi a mesma coisa. Mas a realidade é que uma crise não faz a pessoa. Não. A crise ela apenas mostra do que a pessoa é feita. O verdadeiro cristão no momento da crise, da angústia, ele se mostra mais cristão ainda, ele se mostra mais crente ainda. Ao contrário de muitos que na hora da crise já mostra o desejo do seu coração e não luta em oração para vencer as batalhas e as guerras espirituais. Ezequias foi um homem que enfrentou 3 crises. Crise internacional. Deus deu vitória, mandou um anjo. Ele passou por uma crise pessoal, uma doença, mas orou e Deus ouviu a sua oração em lágrima. Passou por uma crise nacional, recebendo os embaixadores da Babilônia. Mas infelizmente agora ele mostra tudo para eles. Atravessou as 2 primeiras crises vitorioso, mas na terceira foi derrubado. Mas era um homem piedoso, um homem justo, um homem sujeito a fragilidades humanas. A realidade é que antes de criticar o rei, devemos muitas vezes examinar nossa própria vida e existência para ver se temos sido bem-sucedidos também em lidarmos com as nossas próprias provações. Recebe esta palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Creio que Deus falou comigo aqui nesta hora. Deus vai falar com você. Deus está falando com você. Muitas vezes eu estou quieto no meu canto e Deus coloca uma palavra na minha cabeça. Como essa aqui. E uma relutância para pregar essa palavra. Deus, já tem tantos pastores aí, Senhor, pregando a palavra. Mas Deus manda e a gente prega, meu irmão. Tem muita gente aqui nas redes sociais, tem muita gente na internet. E nós precisamos alcançar vidas para a glória do Senhor Jesus nesse tempo de desesperança. Eu creio que Deus vai alcançar você pela palavra de Deus. Creia. Deus ainda manda os seus anjos. Ore, chore, clame a Deus. A irmã Júlia, a afronta está grande, se acalma, se cala, entrega nas mãos de Deus. Deus falou que vai voltar pelo caminho de onde vieram. Deus vai fazer retroceder os teus inimigos, meu irmão. Creia nesta palavra. Deus vai colocar o anzol no nariz, vai colocar freio nas bocas.
daqueles que andam falando mal de você, daqueles que não diz que Deus não é com você. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Ei, ele é um derrotado. Deus vai colocar freio e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você gostou, se inscreve no canal, nos ajuda, se inscreve aí embaixo, tem o nome, se inscrever de vermelho, se inscreve aí, ajuda a gente a pregar a palavra, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com outras pessoas e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.